Quando um número é divisível por 2, quando ele termina em zero ou números pares. Se terminar em zero ou pares, ele é divisível por 2. Isso serve para quê? Isso é um mecanismo para você não perder tempo fazendo divisão errada. Você está numa prova, tem uma conta longa, tá lá, 2011. Divide por 2? Não, não divide por 2. Terminou em ímpar, então não é divisível por 2. Bom, quando um número é divisível por 3, quando a soma dos seus algarismos dá um múltiplo de 3. Por exemplo, 4.301 é divisível por 3. Vamos ver. A gente vai pegar os algarismos: 4 mais 3 mais zero mais um. Vai dar 7, vai dar 7, vai dar 8. Não é divisível por 3, porque 8 não é múltiplo de 3. Então ele não é. Professor, e se fosse 14.301? Aí daria. Que aí quando nós somássemos aqui 1 mais 4 mais 3 mais zero mais um, daria 9. 9 é múltiplo de 3. Então, esse aqui é o caminho para que a gente entenda de divisibilidade por 3. Somamos os algarismos, a gente soma os algarismos de valor absoluto, 1 mais 4 mais 3 mais zero mais um. Se der um múltiplo de 3, a gente já sabe que é divisível por 3. Bom, quando um número é divisível por 5? Quando ele termina em zero e 5. Terminou em zero, terminou em 5, é divisível por 5. Por exemplo, 2005. Pode dividir por 5 que dá. 2000 pode dividir por 5, que esse número aí dá para dividir por 5. Por quê? Terminou em 5, terminou em zero. É, eu não vou falar de todos, porque são muitas regras. Eu vou falar dos principais que, na verdade, o que a gente precisa é dominar a tabuada para ter um desenvolvimento rápido numa prova. E para que você domine a tabuada, é necessário você não usar a calculadora resolvendo questões. Tem que usar a mente mesmo para que você tenha certeza. A calculadora seria um instrumento pedagógico para confirmar a sua conta, né? Bom, quando um número é divisível por 6? Por 6 é quando ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Bom, aí você tem que unir as duas regras dadas por ele aqui. Aí são as duas regras. Que seria, quando um número é divisível por 6? Vamos lá. Se for, por exemplo, 2, 4. Professor, esse número é divisível por 6? Não. Por quê? Porque ele é divisível por 2, que ele terminou em par. Mas quando eu somo 1 mais 2 mais 4, dá 7. 7 não é múltiplo de 3. Se eu tivesse aqui 1, 2, 3, por acaso terminou em 3. Professor, esse número é divisível por 6? Vamos ver. Terminou em 3. 3 não é par, então não divide por 2. Se não divide por 2, mas divide por 3, porque 1 mais 2 mais 3 é 6. Tudo bem, divide por 3, mas não divide por 2. Para ser divisível por 6, ele tem que ser divisível pelos dois ao mesmo tempo. É o caso aqui, por exemplo, de 400 e, vamos pensar aqui, é, 34. Vamos ver. Se eu somar 4 mais um, 5. 5 mais 3, 8. Mais 4, 12. 12 é múltiplo de 3. E terminou em par. Então ele é divisível por 6.
Isso aqui vai te ajudar a ter um desenvolvimento rápido numa conta de uma prova. Então, a gente segue o jogo por aí. Vamos lembrar o seguinte aí. Vamos lembrar o que seria MDC. MDC é o maior divisor comum. O que seria isso? Eu vou fazer de uma forma bem empírica, bem artesanal, naturalmente nada prático. O MDC dessa forma não é prático, ela é artesanal. Eu vou pegar aqui os divisores, vou pegar os divisores de 36. O um divide 36. O 2, o 3, o 4, o 6, o 9, o 12, o 18. Passou da metade? Não. Chegou na metade? Só o próprio número agora. Então tá aí. Os divisores de 36. Significa que se eu tiver 36 alunos, eu posso montar grupo único, posso montar dois grupos de 18, posso montar três grupos de 12, posso montar quatro grupos de 9 e assim vai. Posso montar dois grupos de 18, ou seja, são os divisores de 36. Os divisores agora de 48. O um divide 48, o 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 12, o 16, o 24 e o 48 são os divisores de 36 e 48. No caso aqui, qual é o maior divisor comum entre eles? Não é o 1. O divisor, o 36 tem o divisor um, tem o divisor 2, mas o 48 também. O maior divisor comum entre eles é o 12. O 12 é o maior divisor comum, o 12. E como é que eu acharia isso? Não por esse método empírico aí, artesanal, e como eu disse, naturalmente nada prático. Pelo método rápido, decomposição isolada. Fatores primos. Eu pegaria aqui, ó, MDC de 36 e 48. Posso fazer separado 36, 48. 36 dá por 2, primeiro número primo, tem que assistir a primeira aula. 18 por 2, 9, por 3, 3, por 3, 1. O que que eu faço agora? Vou agrupar. 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. 48 dá por 2 dá 24. Dá por 2 dá 12. Dá por 2 dá 6. Dá por 2 dá 3. Dá por 3 dá 1. Também vou agrupar. 2 elevado a 4 vezes 3. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar, é, eu vou perceber o que é comum nos dois valores. O que que eu tenho em comum nos dois valores? Então, eu percebo aqui que em comum eu tenho o 2, eu tenho o 3, eu tenho o 3. Legal. Então, eu vou pegar o 2 e vou pegar o 3. Professor, qual 2 eu pego e qual 3 eu pego? Eu vou pegar o 2 que tem menor expoente. Então, é o 2 elevado a 2. Expoente 2, esse aqui. Vou pegar o 3 que tem menor expoente. Só pode ser esse aqui. É o 3 elevado a 1, que não aparece, mas tem umzinho aqui. Então eu vou. 2 elevado a 2 é 4. 3 elevado a 1 é 3. 4 vezes 3, 12. É verdade, ó. Muito mais rápido. Eu chego no valor que eu necessito
descobrir para saber quem é o maior divisor comum. Então, no caso aí seria o 12. Bom, vou pegar um outro exemplo aqui para a gente fazer. É, vou fazer de maneira aqui, é, método rápido. Vamos lá, vou pegar 120 e vou achar o MDC de 120 e 210. Dá por 2 dá 60, dá por 2 dá 30, dá por 2 dá 15, dá por 3 dá 5, dá por 5 dá um. Dá por 2 dá 105. Por que que eu sei que dá por 3? Porque um mais zero, um mais 5, 6. Dá por 3 vai dar quanto? 35. Dá por 5 porque terminou em 5. Não dá por 3 porque 3 mais 8. 3 mais 5 dá 8. Dá 7. Dá por 7 dá um. Agora eu vou agrupar. 2 elevado a 3 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Eu estou procurando o MDC, o maior divisor comum. Então eu vou pegar aqui. Eu tenho 2 aqui, tenho 2 aqui. Tenho 3 aqui, tenho 3 aqui. Tenho 5 aqui, tenho 5 aqui. Ah, eu tenho 7 aqui, não tenho aqui. Então eu não pego o 7. Eu tenho que pegar o que é comum entre eles, o que ambos têm. Mais uma vez, eu volto e pego o que tem o menor expoente, 2 elevado a 3 e 2 elevado a um, que não aparece. 2 elevado a um. 3 elevado a um está em ambos, e 5. Ou seja, o nosso MMC é 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5. O nosso MDC é 30. O maior divisor, o número que divide os dois juntos ao mesmo tempo, é 30. Esse aí seria o nosso valor maior para dividir ambos os números. Lembrando que essa técnica aí, ela é uma técnica mais rápida. É um método que você vai usar na prova para você sair rápido. Aí, vamos pensar no seguinte aqui. Deixa eu dar uma atenção aqui para vocês. Ó, olha só que interessante. Atenção, atenção. Dois números. Cuidado, ó. Primos entre si. Dois números primos entre si. De novo, dois números o quê? Primos entre si. Vamos lembrar o que é isso. Dois números primos entre si, tá? Eles são dois números primos entre si. E o que seria dois números primos entre si? Ó, é quando esses dois números, três números, quatro números, têm somente um valor entre eles que divide eles. O valor um. Por exemplo, eu vou pegar aqui os divisores de 8. É um, 2, 4 e 8. Eu vou pegar os divisores de 15. É um, 3, 5 e 15. Bom, um, 3, 5 e 15. Qual é o maior divisor comum entre eles? Não tem. Tem o divisor universal, o 1. O 1, ele não é primo. Na primeira aula lá vocês vão ver. Ele é divisor universal. Se ele é divisor universal, ele divide todo mundo. Mas você percebe que daqui para cá não tem mais nada em comum. Quando isso acontece, de só termos o 1 em comum, nós chamamos de primos entre si. São primos entre si, tá? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu tenho.
alguns exercícios. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, vamos para alguns macetes também, que eu quero chegar em MMC. Olha só que interessante. Podem anotar, ou tá na aula aí, vocês depois vão assistir, vão escrever. Eu vou dar um macetezinho para vocês. O macete é o seguinte: o MDC de dois números múltiplos é sempre o menor deles. Por exemplo, qual o MDC de 10 e 30? Ué, 10 e 30. 30 é múltiplo de 10. 10 vezes 3, 30. Então é 10. Porque ele diz aqui o seguinte: o MDC de dois números múltiplos, eles são múltiplos, é sempre o menor deles. O menor deles é 10. Então, se liga, se eu tivesse aqui, me dá o MDC de 2x e 10x. Seria 2x. Porque 2x e 10x, eles são múltiplos entre si. Tá? Vou fazer um treinamento aqui com vocês que cai muito em questões. E eu vou dar uma pausa para vocês tentarem resolver isso aqui. E aí eu entro explicando. Olha só que interessante. A soma de dois números é 160. E seu MDC vale 20. Vale 20. Quais são esses números? Bom, vou dar uma pausa aqui. Ele fala a soma de dois números. Que número? Em matemática, quando a gente não sabe quem é A, quem é B, quem é C, a gente já botei o nome, botei letra. Então, vou chamar o seguinte, ó, dois números, vou chamar número um, eu vou chamar de A. Número 2 eu vou chamar de B. A soma de dois números, a soma de dois números é 160. Eu não sei quem são esses números. Não sei. E ele diz que o MDC de A e B é 20. Espera aí. Ele está dizendo que quando eu pego A, nos divisores de A, eu tenho aqui os meus divisores de A. Eu tenho os meus divisores de B. Mas eu sei que o maior divisor entre eles é o 20. O 20 está por aqui. Então, o 20 ele é divisor de A e de B ao mesmo tempo. Ele é o maior divisor comum entre eles. Ele é o maior divisor comum entre eles. Então, a gente precisa lembrar o seguinte. Então, peraí. A gente precisa lembrar que se eu tenho A mais B igual a 160, se o MDC de A e B é 20, eu posso fazer uma brincadeira. Se eu pegar, se eu pegar o A mais B e dividir pelo MDC de A mais B, eu vou ter um resultado, que seria 160 mais dividido por 20, que dá 8. Olha só que interessante. Isso aí é uma propriedade que vocês podem usar em prova. Eu tenho 160 dividido por 20, que dá 8. Logo, temos dois números que somados nos dará 8. Então, ó, logo,
Temos dois números que somado, eu vou chamar de P e eu vou chamar de Q. Então, quando eu somo P mais Q, eu tenho 8. Eu tenho dois números primos entre si, que somados nos dará 8. Então, preste atenção. Macete. A soma de dois números é 160. Ok. 160. A mais B, 160. Seu MDC vale 20. Então, MDC de A e B é vintão. Quais são esses números? Peguei os 160, a soma, dividi pelo MDC e achei 8. Logo eu aplico, logo eu aplico uma propriedade. 8 é formado por dois números, P e Q, que são primos entre si. Primos entre si? Então vamos lá. Eu vou fazer umas combinaçõezinhas aqui. O 8 pode ser 1 mais 7, 2 mais 6, 3 mais 5, 4 mais 4, 5 mais 3. Aí a gente já vai vir para cá. Eu vou parar aqui. Que vai voltar, vai pegar o crescente, aqui vai crescer e aqui vai diminuir. Bom, então vamos lá. Professor, pode ser 2 e 6? Não, porque 2 e 6 não são primos entre si. Olha os divisores de 2. Os divisores de 2. Deixa eu colocar aqui. Os divisores de 2. 1 e 2. Os divisores de 6. 1, 2 e 3. Eles têm em comum dois números que dividem. Então não são primos entre si. Pode ser 4 e 4, professor? 4 e 4? Também não. Porque os divisores de 4 vai ser 1, 2 e 4. E é claro que o outro número também vai ter 1, 2 e 4. Então eles não têm somente o 1 para dividir. Então, o que nos resta? O 1 e o 7, e o 3 e o 5. Eles são primos entre si. Vamos botar aqui os divisores de 1 e 7. Quais são os divisores de 1? Divisores de 1 é o próprio 1. Na verdade, o 1 é divisor universal. De 7, divisores de 7. É o 1 e o próprio 7. Ele é primo. Primo só tem dois divisores. Assiste a aula anterior, você vai lembrar. Você vai ver tudo lá bem explicadinho. 3 e 5. Quais são os divisores de 3? O 1 e o 3. O 3 é primo. Só tem dois divisores. O 5 também é primo. Vai ter 1 e 5. Então, só tem um valor em comum entre eles, que divide eles, o 1. O divisor universal, 1. Então, os números que nos interessam, os números que vão representar isso aqui, seria o 1, o P igual a 1 e o Q igual a 7. Ou o P igual a 3 e Q igual a 5. Só que até agora, você ainda não me respondeu, eu ainda não te respondi quais são os números, quais são os valores que ele quer descobrir, porque ele está dizendo aqui assim, ó, a soma de dois números. E lá embaixo ele pergunta, quais são esses números? Mole. Eu agora vou pegar, deixa eu colocar aqui do lado, ganhar quadro, espera aí. Agora eu vou pegar o um e vou fazer o seguinte, uma vez 20 mais 7 vezes 20, 160. Então,
um número nosso, desculpa, uma vez 20 20 mais 7 vezes 20 140. Então, uma possibilidade é 20 e 140. É 20 e 140. Qual a outra possibilidade? A outra possibilidade vai ser o seguinte: vai ser 3 vezes 20 mais 5 vezes 20. Então, nós teremos 60 mais 100. Então, a nossa outra possibilidade é um número ser 60 e outro 100. A primeira foi 20 e 140. Isso cai muito em concurso. Façam e refaçam várias vezes isso, porque isso aqui são macetes fortes. Deixa eu dar uma pausazinha aqui. Espera aí. Bom, e MMC? Opa! O que é MMC? Vocês estudam isso e aí não sabem o que é. É o menor, é o mínimo, múltiplo, comum. E o que seria isso? Vamos lá. Agora a gente vai falar de múltiplos. Eu vou pegar aleatoriamente os múltiplos de 20. Eu vou pegar os múltiplos de 30. Os múltiplos de 20. Cuidado, hein? Zero é o primeiro múltiplo de qualquer número. Por quê? 20 vezes zero, zero. 20 vezes um, 20. 20 vezes 2, 40. 20 vezes 3, 60. 20 vezes 4, 80. 20 vezes 5, 100. E aí vai. 120, 140. Eu vou parar aqui porque é infinito. Múltiplos são infinitos. Os múltiplos de 30, de cara, zero. 30 vezes zero, zero. 30 vezes um, 30. 30 vezes 2, 60. 30 vezes 3, 90. 30 vezes 4, 120. 30 vezes 5, 150. Vou parar aqui. Professor, vamos lá. Qual é o mínimo múltiplo comum? O menor múltiplo comum entre eles? Só ver aqui, ó. Ó, 60. 60. Isso aí também é um método empírico, também naturalmente cansativo, artesanal, na mão. Imagina se o cara te pede os múltiplos de, de 500, né? De 2.000, de 5.000. E lá na primeira aula eu ensino você a achar a quantidade de múltiplos que tem, a quantidade de divisores, se eu não me engano, enfim, tá lá. Primeira aula tá top. Bom, como é que eu vou fazer no método rápido? Método rápido eu vou pegar o vintão aqui, tá? E o 30, um do lado do outro. Vou chamar nos números primos. Dá por 2, dá 10. Dá 15. Dá por 2 ainda? Dá o 10. Dá 5. Repete o 15. Dá por 3? Repete o 5. O 15 vai dar 5. Dá por 5? Vai dar um. Vai dar um. O que que eu faço agora? Agrupo 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Ah, bom. A gente precisa saber o seguinte: qual é o maior fator? Qual é o menor, o mínimo múltiplo comum entre eles? O menor múltiplo comum entre eles? 2 vezes 2, 4. Vezes 3 vezes 5, 60. Porque você sabe que nós pegamos aí. é, é, Você sabe que nós pegamos aí o menor múltiplo comum. Porque, por exemplo, você está falando de 60. 60 é o menor. Você quer ver? 6 milhões é múltiplo de 20 e de 30. 600 bilhões é múltiplo de 20 e de 30. Então, é infinitos múltiplos. Nós estamos falando do mínimo múltiplo comum, do menor múltiplo comum entre eles. E tem uma outra maneira que o pessoal faz de fatorar, que é assim. Vou fazer para vocês.
que vocês precisam saber, que é essa aqui. Você pega os dois valores, põe separado. Por exemplo, 20 aqui e 30 aqui. Aí o que que você faz? Você simplesmente, você simplesmente decompõe separado, igual o MDC, dá 10, dá por 2 dá 5, dá por 5 dá 1, 2 ao quadrado vezes 5, dá por 2 dá 15, dá por 3 dá 5, dá por 5 dá 1, 2 vezes 3 vezes 5. O que que você vai fazer agora? Bom, lá no MDC você pega o que você tem em comum e o menor expoente. Aqui você pega o que você tem em comum e o que você não tem em comum, e você vai pegar sempre o maior expoente. Então vamos lá. Em comum, 2, 2, ok. 5, 5, ok. Em comum. Não comum, 3, pega também. Então eu vou botar o 2, o 3 e o 5. Agora, qual expoente eu pego? O maior. 2 elevado a 2, 2 elevado a 1. Pego 2 elevado a 2. O 3 está elevado a 1, não tem jeito. E o 5 está elevado a 1. Então eu vou ter 4. 4 vezes 3 vezes 5 igual a 60 é o nosso número aí. E aí, vou botar uma atençãozinha aqui. Tem que lembrar o seguinte, ó, atenção, ó, o MDC de dois números, ó, o MDC, o MDC não, o MMC de dois números, tá? De dois números. Aliás, eu vou dar uma prioridade a isso aqui. Pera aí. Deixa eu sair daqui, porque isso aqui é importante demais. Vocês vão usar essa regra aqui direto. Vou até botar o seguinte aqui. Ó, atenção. Ó, o MDC. Eu tinha colocado lá MMC, né? MDC. O MDC de dois números é sempre igual ao MDC entre a soma e o MMC desses números. Decora isso que a molecada tá comendo com farinha. Qual é a lei? A lei é essa aqui. Vou botar a lei aqui para você. A lei é essa aqui. O MDC de dois números, A e B, é igual o MDC da soma desses números, ó, MMC de A e B. Isso é uma lei. Ó, o MDC de dois números é sempre igual, sentença fechada, ao MDC entre a soma e o MMC de A e B. Você vai pegar a soma desse número, vou botar uma caneta grossa aqui, a soma desse número, desses dois números, e o MMC desses dois números, e aí você vai saber o que ele está te dizendo, que o MDC de dois números é sempre igual ao MDC entre a soma e o MMC desses números. Professor, achei muito complicado. Tá, então vamos fazer que aí você vai entender. Fazendo você entende. Vamos aplicar. Vamos aplicar isso aqui. Vamos fazer assim. Qual é a aplicabilidade? Aplicando. Vamos lá. Vamos pensar o seguinte:
A soma, a soma de dois números é 30. E o MMC desses dois números, de A e B, é 36. Então, a soma desses dois números é 30. E o MMC entre eles é 36. Aí ele fala assim para você, ó, determine o MDC desses números. Ué, você vai fazer o seguinte, vai usar essa lei aqui, ó. Você vai usar essa lei. Você vai fazer o MMC, determine o MDC desses números. Você vai fazer o seguinte, a resolução vai ser essa aqui. Deixa eu colocar aqui em cima. Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Vai ficar assim. A mais B é 30 e o MMC de A mais B é 36. Então, vamos pensar que o MDC de 30, que é a soma, e 36, que é o MMC, é igual. Quando você fizer isso aqui, vamos ver o MDC de 30 e 36. Deixa eu colocar aqui. 30, 36, MDC, separado, dá por 2. Eu já sei que dá 6, mas eu vou fazer para dar por 2, dá 15, dá por 3, dá 5, dá por 5, dá um. Opa, 2 vezes 3 vezes 5. Dá por 2 dá 18, dá por 2 dá 9, dá por 3 dá 3, dá por 3 dá um. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Bom, MDC eu pego quem eu tenho em comum e menor fator, então é 2. Quem eu tenho em comum e menor fator, então é 3. E o 5? O 5 eu não pego. Eu só pegaria o 5 se fosse no MMC. Então, meu amigo, vai ser 2 vezes 3, 6. É verdade. Então eu já sei que A mais B é igual a 30, que o MMC de A e B é 36. E aí, calculando o MDC desses valores, em cima dessa lei aqui, eu descubro 6. Bom, é, isso aí, você já viu aí que essa fórmula aqui já gerou para você o que você queria. Esse tipo de exercício é bom você sempre fazer e refazer para que você não tenha problema algum com isso. Vamos tentar, vamos dar uma pausa aqui. Bom, é, preste atenção. Se um número n é divisível simultaneamente por vários números, então, vários números, então, será divisível. Essa caneta deu uma escorregada aqui. Deixa eu tirar aqui. Será divisível pelo MMC desses números. Uma dica aí, né? Aí. Como assim, professor? O exemplo é muito bom, né? Porque o exemplo, ele te faz entender. Por exemplo, eu tenho um N, um número N, e ele é divisível por 6 e ele é divisível por 8. Logo, N vai ser divisível pelo MMC de 6 e 8. Ou seja, N vai ser divisível por 24. E essa regra aí, ela vai seguir, vai servir para o inverso. Então você já sabe.
Você tem, por exemplo, aqui um número. É, vamos pensar assim, um número que divide por 6 e que divide por 8. Então, esse mesmo número vai ser divisível pelo MMC desses dois números, que seria 24. A gente pode até colocar uma situação dessa. Vamos pensar aqui, por exemplo, o 30 ele é divisível por 5 e o 30 é divisível por 6. Logo, 30 é divisível pelo MMC de 5 e 6, que é 30. É verdade. Está provado aí. E isso aí, então, é uma verdade. A mesma coisa é quando a gente trabalha com o inverso. O inverso seria o seguinte: se você tiver n dividido por 20, minha caneta, isso, por 20. Se você tem n que é divisível por 20, logo n se divide por 4 e n se divide por 5. É o inverso. Porque o MMC de 4 e 5 vai dar 20. Então, isso aí é muito usado, tá? Eu vou fechar aqui.